O tema do culto é mente renovada, vida transformada. Vou ler de novo. Mente renovada, vida transformada. Queria convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias e os vossos corações em Romanos capítulo 12, e nós vamos ler de 1 a 11. Romanos 12, versículos de 1 a 11. Todo mundo amém? Quem não tiver pode seguir aqui no telão. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Amém? O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele primeiro, do capítulo 1 a 8, ele ali está explicando doutrinas. Ele vai doutrinas condenação, doutrina da justificação, santificação, glorificação, doutrinas. Do 9 ao 11, ele explica por que Israel não conseguiu cumprir os pactos de Abraão, que Deus fez com Abraão, e os pactos com Davi. Esses pactos não foram cumpridos, porque só poderiam ser cumpridos por Cristo Jesus. Quando chega no capítulo 12 de Romanos, o apóstolo Paulo, ele começa dizendo assim: rogo-vos. Ali está a palavra do grego rogo-vos. Paracaléu. Paracaléu não tem nada a ver com Léo, não é para mim,
é paracaléu, significa rogar. Rogar para nós tem o sentido de quê? Pedir com uma maior intensidade. Eu te peço alguma coisa, mas quando eu rogo, eu estou rogando com mais intensidade. Mas o que o apóstolo Paulo quer falar com esta palavra é muito diferente, porque se nós pegarmos o português de Portugal, o que o apóstolo Paulo está dizendo, ele está falando assim: anda cá, anda cá. E ele não diz só anda cá, ele diz anda cá à minha beira. Eu estou um português de Portugal, estou a aprender, mas é isso mesmo. Quando ele está dizendo eu rogo-vos, ele está dizendo assim: anda cá, anda à minha beira. Agora ele vai entrar numa parte prática do evangelho. Ele vai trazer agora a igreja de Romanos a razão. Por isso que ele diz logo no começo aqui, portanto, irmãos, anda cá à minha beira, pela misericórdia de Deus eu estou pedindo isso, para que vocês se ofereçam como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que esse é o culto racional. Ele está chamando agora a igreja à razão. O apóstolo Paulo não está agora preocupado com os dons do Espírito, com as curas que ele fazia. Ele não está preocupado mais de falar de tudo aquilo que ele vem falando aos romanos, justificação, glorificação. Ele está dizendo agora: eu quero chamar vocês à minha beira para a razão. Vamos agora usar as nossas mentes. Vamos deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar nas nossas mentes. E ele diz: a sua mente não pode se amoldar ao padrão deste mundo. Amoldar é dar forma. Nós não podemos deixar a nossa mente ter forma do mundo. Você que é cristão precisa então renovar a sua mente em Cristo Jesus. Por quê? Porque você não pode se amoldar ao padrão deste mundo, mas você tem que transformar-se pela renovação de sua mente, para que você seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu pergunto: quem não quer aqui experimentar isso? Todos nós queremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para isso, você precisa fazer o quê? Renovar a sua mente. Vou dar alguns exemplos. Vamos começar com o básico. Se você é uma pessoa rica e próspera, você é abençoado. Mas se você não é, está numa situação de dificuldade, você está em pecado. Coitado de Jó. Vamos rasgar Jó da palavra, porque Jó passou uma. E os amigos dele, belo amigo, né? Chegaram lá e disseram o quê? Olha, amaldiçoa, até a mulher, né? Ô Jeová, só conselho bom. Mas o resultado de Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos lhe veem. Sabe, Paulo está querendo chamar a razão, porque nós precisamos deixar a nossa mente ser moldada por Cristo,
por aquilo que a palavra diz que nós temos que ser. E isso na família é extremamente importante. Seja sua família na sua casa, seja aqui na igreja. Porque se você não tiver a mente de Cristo, e é isso que a palavra de Deus diz, que nós temos a mente de Cristo, será? As modas, elas surgem de uma forma muito veloz. Agora a moda, por exemplo, é: não vou mais trabalhar, vou investir meu dinheiro nas plataformas de bitcoins e não sei o que, é a grande moda. Ninguém quer mais trabalhar, todo mundo quer ganhar dinheiro virtualmente. O suor do teu rosto que comerás, que diz a palavra, não tem mais. Eu vou ganhar meu dinheiro com bitcoins, ou o que for dessas modas. E você vê os coitados pegando dinheiro do mês inteiro e colocando nessas plataformas e perdendo tudo. Porque um fulano na internet diz assim: eu fiquei rico sem fazer nada, faça o meu curso aqui. Gente, vamos moldar a nossa mente em Cristo. E eu vou mostrar para vocês um exemplo prático. Quero trazer o exemplo de um amigo meu, o Xandão. O apelido dele é Xandão, Alexandre Souza. Eu o conheci logo que eu cheguei em Florianópolis, quando eu conheci a minha esposa. O Xandão, já entendem por que é Xandão, porque senão era Xandinho, era Xandão. Xandão, abandonado pela família, foi morar na rua, desde criança. O Xandão chega na igreja cheio de vícios, detonado, morador de rua, adolescente na rua sozinho. E um dia ele chega na igreja e ouve a palavra da salvação. Ele gosta do que ouve e ele começa a andar com as pessoas da igreja. A igreja o aceita bem. A igreja o recebe bem, mesmo tendo condições difíceis. Ele arruma um trabalho, ele ajudam a morar. E o Xandão começa, então, estou falando de um amigo meu, começa a ser, então, renovado pela palavra de Deus. Só que ele tem muitas dificuldades. Ele se sente extremamente carente e abandonado. Ele não consegue perceber por que os seus pais ou sua mãe o abandonaram e o deixaram na rua. Ele não consegue perceber por que as meninas da igreja, que ele estava na idade adolescente, lá 17, 18 anos, já se tornando jovem, não lhe davam alguma atenção. Então ele tinha autoestima baixa, falava errado português, complexos e complexos e complexos. E eu falei: Xandão, anda cá, anda à minha beira. E eu comecei a discipular o Xandão, e comecei a falar, e eu falava só: Xandão, o dia que você entender quem você é diante de Deus, tudo vai mudar, meu irmão. Aí ele se apaixonou por uma menina da igreja, falou: eu estou orando por ela, vou falar que eu quero namorar com ela. Aí chegou lá e falou: olha, eu estou orando por você, vamos namorar? A menina olhou para ele e falou: não, eu não tenho o menor interesse em você. Aí o Xandão foi abaixo de novo. Bom. Aí eu fui morar com ele. Dividíamos o mesmo quarto. Vamos orar, Xandão, vamos orar. Aí a gente orou junto. Aí ele pegou a Bíblia, saiu,
foi para a cozinha. E de repente eu ouço ele clamar: Deus, me transforma, Deus. Me transforma, Deus. E depois um silêncio. E depois chega o Xandão, com lágrima nos olhos, e disse assim: eu entendi. Eu disse: o que foi, Xandão? Ele: eu entendi, Léo. O que foi? Eu entendi, está no Salmo 139, eu entendi, Léo. Aí eu disse: cara, fala comigo que eu não estou entendendo nada. Ele: eu entendi que Deus me criou. Salmo 139, ele leu o versículo 13 a 17 para mim e disse assim: tu me criaste no íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosas para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. O Xandão passou uns 2, 3 meses, ele dizia assim: eu fui feito de uma forma especial por Deus. Pode minha mãe ter me abandonado, eu posso ter morado na rua, mas hoje eu entendi que o propósito de Deus, existe um propósito de Deus na minha vida, e eu não posso mais me ver da forma como eu me vejo. E eu, graças a Deus, não, é isso que eu tenho dito para você. Vamos lá. E aí ele começou a beber da palavra, e ele começou a aceitar o que Deus dizia que ele era. E você, meu irmão, está bebendo da palavra para transformar a sua mente, para saber quem você é aos olhos de Deus? Porque o mundo, ele é mau, gente, a palavra, ela é perfeita. Que o amor, olha o versículo 9, Romanos 12, 9, o amor deve ser sincero, odeiem o que é mau, apeguem-se ao que é bom. O mundo é mau. Veja bullying. Bullying é a maior desgraça do mundo para as crianças. Para todo mundo, bullying é ruim. Mas se a criança chega em casa com bullying, e o pai e a mãe são vazios, o que vai acontecer? A criança vai acreditar que ela é assim. Mas cabe ao pai e à mãe fazerem o quê? Renovar a mente do filho naquilo que Deus diz que o filho é. Porque o mundo é mau. Nós temos que odiar isso. Nós não podemos permitir isso. Então, o meu conselho à igreja é o mesmo que Paulo. Eu rogo à igreja para que tenha mente renovada para ter uma vida transformada. Irmãos, é por isso que eu digo para vocês que a vida do Xandão foi transformada. Ele ficou meses dizendo: eu fui feito de uma forma maravilhosa, especial. Ele chegava assim: sabe de uma coisa? Eu digo: o que foi? Ele: eu fui feito de uma forma especial e maravilhosa aos olhos de Deus. E isso aí ele foi. Aí ele começou, a autoestima dele cresceu, ele começou a ler na palavra, e ele começou a entender tantas coisas. Hoje, o Xandão está super bem casado, com uma mulher de Deus, um emprego na Câmara, cercado de gente boa.
e pastoreando os jovens em uma igreja em Florianópolis. Esse é o poder de uma mente renovada no Senhor. Agora, você quer renovar sua mente nesses coaches da internet? Vai falir a sua mente, você vai lá profundo. Agora, se você renova a sua mente no Senhor, isso faz toda a diferença na sua vida. Aí não vai interessar se o outro chegar para você. Eu sofri muito bullying. Muito bullying. Gente, eu era magrelo. Aí esses meus 2 dentes caíram, vieram 2 dentão desse tamanho. Eu tenho o olho estrábico, bem estrábico, tive que fazer muito exercício para isso. Magro, estrábico, com 2 dentes desse tamanho. Na escola, os moleques, a Mônica chegou, os dentes de House, olha só, o Vesgo, anda cá, Vesgo. E eu sofri muito bullying mesmo, porque na escola a galera é má. Mas eu sempre tive um pai e uma mãe que chegaram e disseram assim: filho, infelizmente as pessoas não sabem quem você é. E elas te julgam pelo exterior. Você não pode deixar isso acontecer. E meus pais não são cristãos. Agora estão quase lá, quase. E depois ele continua falando aqui. Ele traz a questão dos dons. Temos vários dons. Profetizar quer falar em nome de Deus, na proporção da sua fé. Servir, ensinar, dar ânimo, ou esse dom, eu acho que a igreja precisava buscar. A própria Bíblia nos ensina a buscar os dons. Esse é um dom que a igreja deveria buscar com muita graça. Dom de dar ânimo. Porque uma coisa é certa, o Senhor disse que nesse mundo teremos, tende, aí que é a parte difícil do versículo, porque todo mundo aqui vai ter aflição, o difícil é o bom ânimo, mas como é bom alguém que chega do teu lado e dá aquela palavra que vem do coração de Deus, e que você olha e diz, isso abençoou a minha vida. A palavra de Deus é muito mais do que um simples livro ou uma revelação. A palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo, escrevendo acerca da palavra de Deus, ele diz que o Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus. Poder para quê? Para quê? Para te salvar, para te transformar. Porque a tua vida vai ter muita mudança. Mudança faz parte da vida. O importante é o quanto você renova a sua mente no Senhor. Para que você possa então desfrutar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estava falando com o pastor Theo essa semana, e agora entra na questão da igreja, dos dons da igreja. Liguei ao pastor Theo e disse, pastor Theo, olha só, aconteceu assim comigo. Aí o pastor Theo, olha, você falando isso eu lembro de 1 Pedro 4,10. Aí eu digo, é mesmo, pastor, o que foi ele? Que sirva um ao outro conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E ele disse, Léo, a palavra multiforme, que é é até difícil, poikilos, significa colorido. A graça de Deus, multiforme de graça de Deus, é colorida.
ela é diversificada, ela é diferente, porque o que Deus tem para cada um aqui é diferente, e por isso que todos juntos somos a família de Deus. Então renovar a nossa mente é extremamente importante, porque junto nós vamos nos dando ânimo. E quando o pastor Theo falou disso, da multiforma colorida, Deus começou a transformar essa palavra na minha mente, e eu comecei a trazer algumas coisas para pensar sobre isso. Esse é o poder da transformação do Espírito Santo. Quando você fala com uma pessoa e a pessoa traz uma palavra de Deus, essa palavra de Deus começa a falar com você, começa a transformar você, e você começa a ser renovado na sua mente. E você não é renovado na sua mente com coisas que são passageiras, você é renovado na sua mente com coisas que são eternas. Aí pode qualquer pessoa falar o que quiser de ti, você está firme nas promessas do Senhor. Eu podia falar aqui muito, mas eu não quero me alongar. Eu só quero terminar com um poema que virou música, de João Alexandre. Diz assim: o coração aflito torna todos os dias maus, cinzas todas as cores, o céu escuro e temporal, feito amor que não se pode ter, feito solidão, é ferida sempre a doer, é dor e rejeição. O coração aflito torna todas as cores multiforme, graça de Deus, fica tudo cinza, porque o coração está aflito, fica tudo ruim. Mas ele depois diz assim no poema dele, a segunda parte: mas o coração alegre, quantas luzes faz acender, abre a porta dos olhos, traz de novo o amanhecer, feito amor que se revelou, feito comunhão, é cura que se encontrou, é ressurreição, é o partir do pão, é sentir-se irmão. Há o coração alegre. Renove a sua mente no Senhor. O apóstolo Paulo está rogando para a igreja chegar à beira, para renovar a sua mente, e essa mente vai ser renovada o coração e vai trazer alegria nesses dias maus. Nós precisamos ser renovados por Deus. A sua vida tem que ter cor, a sua família tem que ter cor, tem que ser colorida. Não podemos ter vidas cinzas. Vai ter dia cinza, mas que o Senhor nos dê a graça dos dias coloridos. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado. Obrigado porque a Tua palavra nos chama à razão. Ela está dizendo: renove a sua mente na minha palavra. E a Sua palavra, Deus, que é inspirada pelo Santo Espírito, vai vir a nós através do Teu mesmo Santo Espírito e vai fazer morada no nosso coração, vai trazer renovação da mente, vai transformar os nossos dias, porque o Senhor nos fez família, com dons e talentos, isso para um alegrar a vida do outro, um para trazer palavra de sabedoria para o outro, um para edificar a vida do outro. E assim a gente vai poder experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade, mas só assim, Deus. Só quando a gente trocar, Deus, todas essas mensagens que o mundo traz, pela mensagem que o Senhor trouxe, que é pura, é santa e verdadeira, que faz a gente conseguir ver como o Senhor nos fez,
que alegra os nossos corações, e muito mais eu digo, Deus, que não só a gente venha alegrar os nossos corações, mas que a gente venha ser pessoas que alegrem o coração uns dos outros, porque os dias são maus, Senhor. Mas o Senhor quer que nós, como igreja, desfrutemos da Tua presença. Quer que a gente se veja como o Senhor nos vê. E quer que a gente seja uma bênção aqui na terra. Pai, que os nossos dias possam se tornar coloridos da graça do Senhor. Que a nossa família, Deus, possa não ser uma casa que muitas vezes tem contendas, que tem rixas, mas que cada um possa entender o seu papel dentro da sua família e não trazer peso, mas trazer a paz. Vem edificar os nossos lares, Deus, para que os nossos lares sejam coloridos. E que a gente possa colocar os nossos dons e talentos a serviço da Tua igreja, para que a Sua igreja seja esse lugar, o lugar onde as pessoas que ainda não renovaram a sua mente e o seu coração no Senhor, possam chegar a isso, Deus, e desfrutar do que a gente desfruta, viver o que a gente vive, Senhor, e poder exaltar o Teu santo e bendito nome. Eu peço através do Teu Espírito, Deus, que a Tua mensagem fale com cada um aqui, que está em casa, quem estiver ouvindo, porque eu sei que, se depender da minha mensagem, talvez não chegue em lugar nenhum, mas eu sei que a ação do Teu Santo Espírito nas nossas vidas, através da Tua palavra, é poderosa. Por isso eu peço, Deus, edifica as nossas vidas, renova a nossa mente. É isso que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém.